Olá, queridos ouvintes e todos aqueles que acompanham o nosso canal da Igreja no Gama. Tudo bom com você? Hoje eu estou aqui para dar mais uma mensagem para você. Vim trazer uma mensagem da parte de Deus que pode acrescentar e muito à sua vida, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o seu joinha e acompanhe todas as mensagens que Deus vem colocando aqui para falar ao seu coração, que vai edificar a sua vida. Tá bom? A mensagem de hoje nós vamos falar de um livro chamado Sucesso e Fracasso de um Líder. Esse livro, ele está embasado na pessoa de um líder. Então, quem é um líder? Um líder é uma pessoa que aceitou o chamado de Deus, porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, o líder é aquele que aceitou esse chamado, ouviu o chamado de Deus, atendeu esse chamado e se pôs a servir. É alguém que se apresentou para Deus, para servi-lo. Então, essa é a pessoa de um líder. É alguém escolhido que foi chamado outrora por Deus. E a Bíblia nos conta vários exemplos de pessoas assim. E a Bíblia fala que durante toda a Bíblia, tudo que ocorreu, os sucessos se devia a um líder, os fracassos também se devia ao líder. Então, um líder, ele tanto é responsável por o sucesso, né, do povo de Deus, como também de um fracasso. Então, vamos aprender aqui, com a Bíblia, a exemplo da pessoa de Moisés, né? Moisés, a Bíblia fala que foi um líder que inspirou outros e que aceitou esse chamado de Deus. Moisés, ele também foi trabalhado durante toda a sua vida. Porque um líder, quando ele aceita esse chamado para servir a Deus, primeiro, ele precisa permitir que Deus trabalhe nele, para que ele possa trabalhar para Deus. Então, Moisés também foi essa pessoa. Durante toda a Bíblia, Deus trabalhou na pessoa de Moisés a fim de usá-lo. Quando a Bíblia fala assim também, quem é o líder? Quem é a pessoa de um líder? A Bíblia nos mostra que o líder também é uma pessoa que influencia outros. É uma pessoa que ajuda, que conduz outros à presença do Senhor, mas que também influencia. Quer de maneira positiva ou negativa, ele está influenciando outras pessoas. Então, para atender esse propósito, esse chamamento que Deus tem, porque Deus tem um propósito no universo, né? Que é de que Cristo vinha a encabeçar todas as coisas. Cristo vinha a ser o centro de todas as coisas. Ele quer ser o centro da minha vida e o centro da sua vida. A Bíblia chama disso plano, projeto de Deus. E para cumprir esse plano, esse projeto de Deus, o Senhor, ele conta com a cooperação de homens e mulheres que estão dispostos a servir. Então, quem são esses? Né? Quem é o líder? É aquela pessoa que aceitou esse chamado para servir. Então, logo, a pergunta é, quem se dispõe? Quem se habilita? Né? Nós, como servos de Deus, recebemos esse chamado e nos apresentamos para servir. E nos abrimos ao seu trabalhar, permitindo que Deus trabalhe primeiro na minha pessoa, para que eu possa expressar a Deus. Porque o que influencia a vida das pessoas não é apenas o que eu faço, mas o que eu sou. Então, primeiro a pessoa influencia, depois o que ela faz. Né? Então, vamos seguir aqui o exemplo da pessoa de Moisés. Aqui a Bíblia nos fala que Moisés, como ele foi trabalhado por Deus, quando o Senhor falou para ele ir falar com Faraó para liberar o seu povo, Moisés, ele viu a sua fragilidade e ele falou, Senhor, eu não sei falar. Vou ler aqui para vocês. Aqui está em Êxodo 6, do 28 ao 30. Fala assim, no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés, eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, e tudo que eu te digo, respondeu Moisés, na presença do Senhor. Eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Então o Senhor respondeu, versículo 2 do capítulo 7, tu falarás tudo que eu te ordenar. Então Moisés, ele temeu ir à presença de um rei falar por Deus. Ele falou, Senhor, eu não sei falar. Aqui Moisés, ele reconhece a sua fragilidade. Ele olhou para ele e disse, Senhor, quem sou eu para ir falar diante de um rei? Então o Senhor falou, Moisés, eu sou o Senhor. E o que eu te falar,
tu falarás. Então, mostrando que nós devemos reconhecer o que somos, nada somos. O nosso falar, nada pode fazer. Mas um líder, alguém que serve a Deus, ele precisa permitir que Deus fale por ele. Senhor, quem sou eu? Mas quando o Senhor mandar, Ele colocará as suas palavras na nossa boca. Não é a nossa palavra que salva, a nossa palavra não transforma ninguém. Mas a palavra de Deus, sim. Ela cura, ela transforma, ela liberta e ela salva. Então, precisamos permitir que Deus fale através de nós. O Senhor falou, Moisés, eu sou o Senhor. Ou seja, como o Senhor, a minha palavra tem poder. Então, precisamos permitir que Deus fale através de nós. E aqui no Novo Testamento também, nós temos um exemplo de Paulo. Paulo também como um líder de Deus, um líder nato, alguém que permitiu trabalhar, alguém que foi realmente muito usado por Deus. Paulo também reconheceu isso, e ele disse aqui, em 2 Coríntios 5, Paulo fala assim, não que de nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então é Deus que habilita, é Deus que capacita, Ele que nos chama, e é Ele que vai colocar a sua palavra em nossa boca. Então, mas para isso, precisamos reconhecer que nós nada podemos fazer, precisamos permitir, Senhor, fala através de mim. Né? Quando você for falar de Deus, encorajar uma pessoa, permita, abra o seu coração e permita que o Espírito de Deus fale, dê essa liberdade. Fala, ó Senhor Jesus, fala através de mim, porque realmente não é o nosso falar que transforma, mas o falar de Deus, esse transforma. Então aqui, Paulo também, ele reconhecia isso, né? Que a sua suficiência vinha de Deus, né? Então aqui ele fala assim, ó, quando Deus mandou Moisés, né, voltando, quando Deus mandou Moisés ir ao faraó, ele falou assim, você vai falar isso. E tudo, a Bíblia diz que tudo que Moisés falou, isso aconteceu. Mas por quê? O falar de Deus cumpre. O Senhor ia falando, Moisés ia fazendo. E o Senhor ia confirmando o falar de Moisés. Então a Bíblia diz que um líder também é uma pessoa que influencia, uma pessoa que depende e uma pessoa também que capacita outro. Um líder nunca age sozinho. Ele não acha que ele é todo suficiente, não. Ele está sempre preparando alguém. E Moisés também preparou Josué. A Bíblia diz que quando Deus trabalhava na pessoa de Moisés, Josué era aperfeiçoado. Moisés ensinava Josué a servir. Quando eles tiveram que conquistar a terra, Moisés chamou Josué para liderar a conquista da terra, para estar à frente. Mas Josué também olhou para a sua capacidade e falou, eu não posso. E o Senhor falou através de Moisés, Josué, ser forte e corajoso. Então, quando nós olhamos para a nossa insuficiência, o Senhor vem e nos capacita. Ele fala, eu faço em você, ser forte, ser corajoso, que eu vou fazer por você. Porque o Senhor, Ele não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder e de moderação. Então, quando nós falamos pelo Senhor, Ele vai falar através de nós com poder. A sua palavra tem poder. Então, precisamos crer nisso. E assim Josué foi àquela batalha, enfrentou, né, levantou um exército para ir de contra aquele inimigo. Vou ler aqui para vocês. Isso está em Êxodo 17, do 9 em diante fala assim, com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, e peleja contra os amalequitas. Amanhã estarei eu no cimo ou outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Aqui fala que Josué ele aceitou esse chamado e ele foi à batalha. Mas ele também dependia de Moisés. Moisés ficou orando, sustentando Josué com as suas mãos levantadas para que Josué vencesse aquela batalha. E aqui diz que quando Moisés ficava com as mãos para cima,
eles venciam, mas quando as mãos de Moisés eram pesadas, que ele abaixava, eles perdiam, né? Prevalecia o inimigo. Aí veio, que está aqui no versículo 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e nela se sustentou. Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés, um de um lado, o outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Então, aqui está dizendo que Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, levantadas por causa de Josué. Então, mostrando que um líder também é alguém que depende de outros, do corpo, e que outros o ajudem no serviço, numa batalha. Você não pode estar sozinho, você não pode lutar sozinho. Você precisa que outros de mãos levantadas, de outros que te sustentam, que ore por você e que te encorajem. Não podemos lutar sozinhos, né? Estamos no exército, precisamos lutar junto. Somos o exército de Deus, mas para isso precisamos estar juntos, sustentando os irmãos e permitindo que os irmãos também sustentem as nossas mãos para vencermos as batalhas, que são muitas, né? Muitas. O Senhor Jesus também no Novo Testamento, também ele foi um líder nato. O Senhor, ele nos ensina um modelo de liderança, uma pessoa que confia em Deus, uma pessoa que não faz as coisas por ele mesmo, mas ele sempre dizia: o Pai me enviou, o Pai fala por mim, entendeu? Ele sempre mostrava que ele dependia do Pai. Então, irmãos, ganhamos aqui que um líder é uma pessoa que aceitou o chamamento de Deus, que se apresenta a esse serviço. É uma pessoa que influencia, é uma pessoa que capacita outros, que está sempre preparando outros. É uma pessoa que está sempre dependendo de Deus, reconhecendo que Ele não faz nada por si, mas toda a sua suficiência vem de Deus. E para encerrar, eu quero ler um versículo aqui para vocês em Efésios. Quando aqui o Senhor nos fala assim: e Ele mesmo, Efésios 4, do 11 em diante, fala: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, mostrando que a pessoa de um líder está aqui, dentro desses daqui. Então, mas aqui não é posição de ninguém, aqui é dom. O Senhor concedeu o dom de servir, é o desempenho do nosso serviço. Para quê? A edificação do corpo de Cristo. Então nada disso aqui vem de nós, é Deus que nos capacita, Deus nos concede esses dons para o desempenho do seu serviço, para assim completar a economia de Deus, que é o dispensar de Deus, a vontade de Deus ser estabelecida na terra. Então assim, irmãos, precisamos nos apresentar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia-me a mim. Senhor, eu preciso estar disposta, eu preciso me entregar ao teu serviço. Fala através de mim. Senhor, também que eu possa influenciar outros de maneira positiva, não de maneira negativa, né? Porque sempre que houve derrotas na Bíblia, se referia a uma liderança. Foi por causa de uma liderança. Mas sempre que o povo de Deus teve êxito em batalhas, foi por causa da liderança. Então, que eu possa ser esse líder que influencia pessoas de maneira positiva, assim, servindo, orando, né, permitindo que Deus trabalhe a minha pessoa, e sendo essa pessoa que depende do Senhor, que não faz as coisas por si, mas permite que Deus faça, primeiro em você e depois nas pessoas. Amém? Se você gostou dessa mensagem, não se esqueça, dá o seu joinha, tá bom? E acompanhe as mensagens da Igreja no Gama. Quase todos os dias temos vídeos maravilhosos que vai acrescentar, que vai edificar a sua vida, tá bom? E Jesus é o nosso Senhor.